com um tema que ganhou repercussão no Brasil, sobretudo nas redes sociais, a adultização infantil. Você sabe o que é isso? Para falar sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio Nara Kaline Santos, ela que é psicóloga. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Lu. É um prazer estar aqui falando sobre uma temática tão relevante e tão pertinente. Uma temática muito importante, né, que até então não se ouvia tanto falar. E ultimamente a gente tem escutado isso diariamente, porque aconteceu uma denúncia com um influencer aí relacionado à adultização infantil, inclusive com imagens de menores de idade. Eu queria que você falasse sobre isso, explicasse o que significa isso. Sim, falar da adultização infantil é verbalizar sobre um fenômeno muito complexo. E o que seria? É justamente expor a criança a situações e a dar responsabilidades a ela que não condiz à sua faixa etária, nem ao seu desenvolvimento, nem físico, emocional e muito menos cognitivo. Então, expor essa criança a temas de violência, conteúdos sexuais, que ela não tem um emocional para lidar com aquilo. Tudo isso caracteriza aí a adultização infantil. Você trouxe algo importante, que essa criança ela não tem esse emocional preparado para lidar com essa situação. E quando você fala nisso, a gente pensa em consequências. Quais seriam então as consequências dessa adultização? Perfeito. Os estudos, eles vêm evidenciando que as consequências elas são profundas e podem deixar marcas duradouras. E quais seriam essas consequências? A gente fala de consequências emocionais e psicológicas. E quais seriam elas? Ansiedade, depressão, baixa autoestima, perca da sua identidade. Isso tudo por quê? A criança, na fase do infantil, ela precisa brincar, ela precisa se descobrir, ela precisa ter oportunidade para criar. Porque ao momento que ela cria, ela pensa, poxa, sai algo bom de mim. E quando ela tem essa infância encurtada, ela vai sofrer. E aí a segunda área que os estudos trazem é justamente esse comprometimento cognitivo e social. A criança ela não vai conseguir desenvolver repertórios para lidar com o social, com as relações, porque ela não teve tempo para se conhecer, para frustrar, está sempre cuidando, às vezes, de um filho, de um irmão mais novo, atribuindo essa responsabilidade. E no que tange cognitivo, a gente fala sobre afetar o aprendizado, a concentração e a plasticidade neuronal, que é a capacidade de desenvolver repertórios para lidar com a situação do dia a dia. Você trouxe isso para dentro de um lar, né? A questão do irmão mais velho em relação ao cuidado com o irmão mais novo. Muitas vezes os pais estão ali naquela sobrecarga diária. Olha, você tem responsabilidade pelo seu irmão. Isso é uma carga muito pesada? Muito pesada. E aí você vai de encontro com o que as pessoas falam. Ah, mas eu vivi isso e estou viva. E aí eu costumo falar que a gente tem que criar os filhos para viver e não para sobreviver. E aí, falar de uma criança que está assumindo a responsabilidade que não é dela, é falar de que a criança ela vai se tornar um adulto infantilizado, porque ele não conseguiu viver a sua infância no momento que deveria. E aí a criança, ela quer o quê? Atingir as expectativas dos pais. Então, me deu essa responsabilidade. Imagina a carga que é para uma criança, se para os pais já é difícil, imagina para uma criança assumir uma responsabilidade do bem-estar do irmão. Então, o que acontecer vai ser a minha responsabilidade. E ela não dá conta, ela é só uma criança. Ela não sabe cuidar nem dela. Veja lá do outro. E como lidar com isso, Kaline? Eu tenho uma família, às vezes eu nem percebo que eu estou passando essa responsabilidade para o meu filho mais velho. Como é que eu posso lidar com isso, notar e falar, não, peraí, eu preciso fazer alguma coisa? Essa pergunta é muito boa e completa. Primeiro porque a família precisa entender a importância da infância, o que muitas famílias não têm ainda esse conhecimento, de entender que a infância ela é importante, é necessária e que cada etapa ela precisa ser vivida, infância, adolescência, adulto. E eu posso dizer, em lugar de psicóloga clínica, que quando a infância ela não é vivenciada, a cobrança vai chegar. E quando ela chega, ela vem com juros. E eu posso dizer que é uma das cobranças mais pesadas. Então, uma forma de evitar, uma forma de prevenir
é os pais terem essa consciência de que a criança precisa viver esse momento de infância e começar a se perguntar através dos comportamentos dessa criança. A criança está muito preocupada com as questões financeiras? Está preocupada sempre com o bem-estar do outro? Peraí, deixa eu ver qual é o meu papel aqui nessa família e o que eu estou dando para o meu filho. Porque às vezes é bem sutil. E aí a criança começa a ter um desempenho bem ruim na escola. São os sinais que eles podem estar observando. Queria muito agradecer sua participação. É um tema muito pertinente e tem muita coisa para se falar, mas nosso tempo é curtinho. Muito obrigada. Agradeço eu.